Marco pediu para eu dar uma saudação para o pessoal aí que está em casa, na internet, né? Dá um like no vídeo, curta a gente, né? Oferte via Pix para a igreja, né? Mas assim, queridos, eu gostaria de convidar os irmãos, né, a abrirem suas Bíblias em 1 João, no capítulo 4. A gente vai ler os versículos de 7 até o 11. 1 João 4, de 7 a 11. João 4, de 7 a 11. A pregação de hoje, né, nós vamos falar sobre o amor de Jesus, né? E todos nós sabemos, né, que em português, amar é um verbo, né? E todo verbo, ele indica uma ação, né? Ora ativa, ora passiva, né? Quem ama, né? Quando eu amo, é uma ação ativa. Quando eu sou amado, né? É uma ação receptiva, né? Uma ação passiva, do qual eu estou recebendo, né? E eu vou falar dessa ação de Jesus, né? E gostaria, né, que nessa noite, né, estou acostumado a pregar à noite, né, que nessa manhã, né, nós possamos ser abençoados, né, mais uma vez, né, nós cantamos sobre esse amor, né, quando a gente falou que ele é infinito, né, quando nós falamos que ele voltará, né, é desse amor, né, que eu vou estar falando essa manhã. A palavra do Senhor diz o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também nós amar uns aos outros. Amém? Interessante, né, que João ele está falando aqui que nós devemos amar, né, e que ele continua falando, né, que o amor não provém de nós, né, não é algo que é nosso, né? Deus nos amou primeiro, né, e através de Jesus Cristo, né, ele nos deu essa condição de amar. E ele repete mais uma vez nesse trecho que nós lemos, né, que nós devemos amar uns aos outros novamente, né? A questão do amor de Deus, né, é algo que é difícil de falar, né, assim, difícil de explicar, porque Deus nos ama, né, sem que nós mereçamos, né? A realidade é essa, né? Eu não conheço a sua vida, eu não conheço o seu interior, eu não conheço os seus pensamentos, né? Eu conheço os meus, né? Os meus pensamentos, né? E eu conheço os meus sentimentos, eu conheço os meus desejos, os meus anseios, e confesso que me assusto, né, quando eu vejo... Obrigado, querido. Obrigadão. Eu confesso que eu me assusto, né, porque não tem merecimento nenhum, né? Uma pessoa tão limitada, tão chata, né, e ainda assim Deus amar. Quando nós vemos a forma como Deus ama através de Jesus, nós fomos discorrer no Novo Testamento, nos Evangelhos, né, nós vemos lá em Marcos 10, quando Jesus, no versículo 21, né, os irmãos confiem que é esse mesmo, se quiser abrir, fica à vontade. Mas assim, Marcos 10, no versículo 21, Jesus quando fala com o jovem rico, né, e eu acho interessante a forma como o evangelista nesse episódio ele narra, né, ele fala que
Jesus, quando se encontra com o jovem rico, né, o jovem rico, mestre, o que eu faço para herdar o reino dos céus, né? E Jesus fala, segue os mandamentos, né? O menino relata os mandamentos, ele fala, não, realmente eu sigo isso. Aí Jesus, o interessante do versículo 21 é que Jesus, o versículo fala assim, que Jesus olhando para ele, o amou, né? E depois proferiu, né? Largue tudo que tens, venda, dê aos pobres, né? E o rapaz fica entristecido porque ele era muito rico, né? Jesus, ele olhou e amou, né? Em Marcos 14, na multiplicação dos pães, né? Na primeira multiplicação, né? Ele fala, né, que Jesus olhou as multidões e compadeceu-se dela, né? A narração do evangelista. E mais à frente, o próprio Jesus, na segunda multiplicação, no capítulo 15, ele fala que se compadeceu grandemente das multidões que estavam com fome, né? E mais uma vez Jesus amou, né? E a questão de amar, né, como ação, né, é algo frequente na vida de Jesus, né? Jesus olha para o pobre, faminto, e ama. Jesus olha para o rico, sedento da vontade de Deus, e ama, né? Deus, né, na sua onipotência, na sua onipresença, na sua soberania, né, criou os seres humanos para amá-lo, né, para nos amar. Ele nos criou para nos amar, né? Devido ao pecado, né, ao nosso pecado, né, que é o pecado da desobediência, né, nós nos afastamos desse amor de Deus lá no Éden. Eu costumo dizer lá na Paulistana, né, e repito frequentemente, né, que o pecado, né, de Adão e Eva não foi ter comido do fruto proibido, né? O pecado de Adão e Eva, né, não é ir lá e comer uma fruta, um fruto, né? O pecado foi a desobediência, porque Deus falou não faça e nós fazemos, né? Todas as vezes que nós nos inclinamos a fazer as nossas vontades, né, nós nos distanciamos da vontade de Deus. Porque a nossa vontade, ela é falha, né? Nós erramos, né, querendo acertar, né? E erramos muitas vezes querendo errar também, né? Fazemos de propósito, pecamos de propósito, né? E mesmo assim, né, Deus, sabendo da nossa condição humana, da nossa condição adâmica, né, Deus escolheu nos amar, né? E nós olhando esses exemplos de Jesus, né, e essa fala, né, de João, que Deus é amor e que nós devemos amar uns aos outros, né, às vezes eu fico olhando e falo assim, nossa, qual a dificuldade que nós temos, né, na questão do amar, né? Em Marcos 12, no versículo 30 e 31, né, Jesus, ele resume os 10 mandamentos, né, em amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus sintetiza os 10 mandamentos, né, na situação do amor, né, amar a Deus e amar ao próximo, né? Eu não preciso mais me preocupar em 10 mandamentos ou na sequência deles, né, as restantes das leis mosaicas, né, as leis de Moisés. Eu não preciso me preocupar em decorar elas. Eu entendendo que eu devo amar ao meu Deus e amar ao meu próximo, né, eu já resolvo essa situação de obedecer à lei e fazer a vontade de Deus, né? No entanto, né, nós teimamos, né, muitas vezes em amar do nosso jeito, né? Certa vez, né, eu tive conversando com um amigo, né, ele estava em dúvida, né, estava com um problema no casamento dele e algumas situações, e aí ele perguntou para mim como eu poderia orientá-lo, né, como eu poderia aconselhá-lo nessa situação que ele estava passando, né? Aí eu perguntei assim, você ama a sua noiva, né? Você ama realmente a sua noiva, né? Porque assim, o pessoal na igreja sabe, se você está com problema no casamento, vem conversar comigo, né? Eu sou bem direto, né? Não tenho meio termo, né? Você ama? Se não ama, deixa a pessoa andar sozinha, né? Porque para amar de qualquer jeito,
né, não é amor. Né? E eu perguntei, você ama a sua noiva? Aí eu falei, eu amo do meu jeito. Né? Eu falei assim, então vamos partir dessa sua fala e repensar o que você está dizendo. Né? Tem uma música que não é evangélica, mas ela tem um fundo de verdade bíblica nela, né? Que diz, né, que aquele 1% é vagabundo. Né? Se você ama a pessoa 99% e aquele 1% do seu jeito, né, não é um amor completo. Você não ama a pessoa. Você não ama a pessoa. Né? Do meu jeito, não. Eu tenho que amar do jeito que nós cristãos aprendemos, né? Do jeito que Deus nos amou. Eu devo amar a minha esposa assim como Cristo amou a igreja. E não foi uma parte. Não foi uma parte. Foi na totalidade. E é difícil muitas vezes nós colocarmos em prática esse amor, principalmente porque ele exige de nós, como eu disse, é um verbo, é uma ação. Ele exige muitas vezes de nós a parte ativa, não apenas a parte passiva, ser amado por Deus. Requer de nós a responsabilidade de amar. Para aqueles que gostam dos filmes da Marvel, a palavra do tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E Deus nos deu uma grande responsabilidade, que é falar do seu amor, que é viver o seu amor. E muitas vezes nós vemos nas igrejas, as pessoas se degladiando. Eu lembro uma vez que eu fui numa igreja e tinha uma parte que eu tinha que passar um slide, aí eu fui falar com o menino que passava os slides, passar como é que seria a apresentação, e assim, conversando com ele, assim, do nada ele me soltou, eu tenho um pendrive aqui, achei muito interessante essa história, eu tenho um pendrive aqui, reserva, com os louvores, eu falei, por quê? Assim, não entendi, Ele falou, não, porque a gente tinha as músicas aqui na igreja e na hora que passava os louvores, era colorido, tinha cachoeira, desenho, nuvem, cada música tinha uma cor de fundo, E aí ele falou assim, um dia eu fui aqui na hora do louvor, eu fui passar e de repente estava tudo em tela preta e letra branca. Algum irmão, uma irmã lá da igreja não gostou, não estava gostando de ser colorido, estava achando ruim e trocou. Mas agora eu estou mais esperto, eu vim aqui e trouxe ele todo colorido. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, falta de inteligência ou falta de amor, isso não foi esperteza, muito pelo contrário, tanto da irmã que foi lá e trocou o pendrive do menino, para colocar fundo preto, porque estava incomodando para ela o colorido, quanto para ele, de ter uma reserva de um colorido para passar, para caso ela troque de novo, falta de amor, não sei, eu imagino, porque quem ama compreende, sei lá, 4 louvores, bota 2 de fundo preto e 2 de colorido, não é o fundo da tela do louvor que vai indicar a qualidade do meu louvor, Por que eu não posso deixar meu irmão contente também, Não sei, às vezes eu estava conversando com uma irmã na igreja, e a gente falando das comidas que nós gostávamos, E eu sempre gostei de frango assado, Aquele que vende na padaria. E falei assim, nossa, depois que meus filhos nasceram, nunca mais eu comi uma coxa de frango, Porque, nossa, a vida toda eu comi, eu até lembro, assim, eu lembrava dos almoços em casa, macarronada com franguinho, aí eu ia lá e comia a coxa, e eu ficava logo com as duas, porque meu irmão gostava do peito, Então, nossa, me dava super bem. Aí, conversando com essa irmã, eu falei, nossa, agora que eu me dei conta, Eu falando assim que hoje eu não como mais e amo meus filhos e deixo eles comer a coxa do frango, que nunca mais eu comi. Talvez meu pai e minha mãe também gostassem da coxa do frango ou do peito do frango e ficaram com as costas do frango, porque eu e meu irmão a gente detonou o frango. Por amor, eles deixaram de fazer coisas talvez que eles gostassem,
né, que lhe davam prazer, né, e para ver a satisfação, né, e às vezes a gente faz as coisas e quer impor na igreja as nossas condições, ou nossa, como o pregador prega mal, como ele é chato pregando, como ele é demorado, ou como ele é rápido demais, né? Nossa, como o louvor é alto, como ele é baixo, e a gente começa a achar, bom era na minha época, podia melhorar, e a gente não colabora, muito pelo contrário, né? A gente sempre tem aquela visão de crítica, né? Pessoalmente, a gente critica a nossa esposa, os nossos filhos, né? Nada tá bom, né? É o mal da intimidade, né? Às vezes a gente agride ou é estúpido ou grosso, né, com aqueles que a gente ama, né? Às vezes eu falo alguma coisa com vocês e vocês não gostam, mas por não me conhecer ou conhecer pouco, né, você até releva. Agora, dependendo da intimidade, se for meu irmão, se for minha esposa, se for meu filho, né, eu já chamo de burro, já ofendo, né? Complicado, né? E isso vai em todas as esferas, né? E Jesus amava indiscriminadamente, né? Jesus amava indiscriminadamente. A gente for olhar no 1 Coríntios 11:1, né? Paulo diz que nós devemos imitarmos a Paulo, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? Na realidade, Paulo está dizendo para a gente imitar Cristo, né? E não existe forma melhor do que imitar a Cristo do que amando, né? Jesus, quando viu o jovem rico, né, ele não quis humilhá-lo porque ele era rico e os demais eram pobres, né? Jesus olhou para ele, se interessou por ele e o amou sem conhecê-lo, né? Jesus conhecia os 12 que andavam com ele. Jesus sabia quem ia trair, Jesus sabia quem ia negá-lo, Jesus sabia que os outros 10 iriam sumir, se esconder, e mesmo assim, né, Jesus os escolheu, Jesus os comissionou, né? Dos 12, quem não entendeu o amor de Cristo, né, foi Judas, né? Que eu creio que se ele tivesse entendido, não tinha se matado, né? Porque, né, Pedro, ele negou ele 3 vezes, né? E Judas traiu, mas tá tudo no mesmo balaio, né? Os outros 10 todos se esconderam, todos abandonaram Jesus, e mesmo assim Jesus os amou, voltou, foi conversar com eles, esteve com eles, assim como ele está aqui essa noite. Perdão, essa manhã, costume, né? Assim como ele está aqui essa manhã, né? E eu creio, né, que tem um pastor pentecostal que falava na televisão, agora não vou lembrar o nome dele, sumiu, né, me veio agora, né, que ele falava, né, que o amor é o cartão de visita do cristão, e realmente né? Nós devemos ser conhecidos pelo nosso amor, né? Porque Deus nos amou primeiro. Se eu tenho condição de expressar algum amor pelo necessitado, foi porque Deus viu a minha necessidade. Se eu tenho condição de expressar o amor, né, para aquele que precisa, como o jovem rico precisava, foi porque Deus me amou primeiro. Se eu tenho condição de amar os meus familiares, né, e ser uma pessoa gentil, né, com os meus familiares, com os meus amigos, na minha igreja, no meu ministério, né, foi porque Deus, Ele me olhou e me amou. Ele foi gentil comigo. Nós gostamos, né, principalmente quando estamos apaixonados, estamos namorando, né? 1 Coríntios 13, né? O amor, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta, né? A gente esquece, né, que o amor lá
Coríntios 13, né? Também diz, né? O amor não se ira, né? Que o amor não maltrata, né? O amor, no versículo 5, né? O amor não maltrata, né? Não guarda rancor, né? O amor, ele não busca os seus interesses próprios, né? Apenas o que eu desejo, né? A cor do fundo das músicas, ou a forma como vai ser pregado, ou a forma como, né? Eu simplesmente amo, apesar daquilo que eu entendo como defeito do meu irmão, né? Eu amo, porque eu tenho certeza, né? Ou sinto que ele me ama também, apesar dos meus defeitos, né? Cristo me ama apesar dos meus pecados, apesar das minhas limitações, apesar dos meus defeitos. Paulo, como nós mencionamos, né? Como eu mencionei essa manhã na meditação, Paulo diz que nós devemos ser imitadores dele, assim como ele é de Cristo. Então, logo nós devemos imitar a Cristo, né? Que morreu, viveu, morreu, sacrificou, deixou de não usurpou ser igual a Deus, né, por amor, por alguém que não merece, que sou eu, né, por alguém que não merece, né, que somos nós, que não merecemos, né, um amor incondicional. Ele não põe condições, ele simplesmente ama. Em João, que a gente leu no capítulo 7, né, ele diz, né, que aquele que não ama não conhece a Deus. Então que nessa manhã, né, nós possamos ter essa convicção, né, e esse desejo, né, de sermos agentes ativos, né, sermos mais ativos, né, na hora de fazer a conjugação do verbo amar. Não façamos dele apenas um adjetivo, né, ser amado, né, mas que nós possamos realmente transformá-lo num verbo, né, que nós possamos amar, né, algo ativo, né, que o amor ele transparecer e viver nas nossas vidas ao ponto das pessoas não enxergarem mais a gente, né, mas enxergarem Cristo através da gente. E é gostoso, né, quando as pessoas chegam e falam para você: nossa, você é cristão, né? Você é evangélico, você é crente, né? Você tem um jeito, né? A gente gosta de ouvir isso, né? Massageia o nosso ego, né? Que a gente fala: nossa, estou no caminho certo, parece que está andando certo, né? E quando isso acontece, né, é porque Cristo transpareceu, né? Porque quando teve uma vez até que na Paulistana, né, eu terminei a pregação, aí uma irmãzinha veio: nossa, irmão, que pregação bonita, que pregação, todo cheio de elogio, né? Aí eu falei assim: irmão, o que foi legal foi porque eu falei da palavra, o restante foi o que eu falei de mim, né? E na nossa vida é assim, né? O que é legal, o amor que transparece, né, aquele amor sincero, né, porque Cristo nos amou primeiro, né? Sem egoísmo, né? Não vem de nós, né? Não vem de nós. Quando Ele faz o bem, quando Ele atinge, quando Ele realmente é amor, né? É o amor de Deus que transpareceu, e graças a Ele, né, nós podemos ser o canal, né, da ação desse amor. Bom, é isso, irmãos. Então que nós possamos, né, realmente aprender com Jesus Cristo, né, o que é o amor de Deus e como vivenciá-lo, né, que ele não fique apenas, né, como mais um sermão ou uma reflexão, né, num domingo da manhã de janeiro de 2022, né, que a questão do amor de Deus não seja apenas, né, algo que nós, né, parafraseando Jó, né, apenas algo que nós ouvimos falar, né, mas de andar com Ele, né, que nós possamos
botar em prática, né, esse amor que já nos afetou, né, que já nos atingiu, porque senão hoje você não estaria aqui. Né, alguma coisa te trouxe aqui, ou alguém. Né? Então, que nós possamos viver isso. Amém? O Marcão me passou aqui para a gente fazer a oração pelos enfermos, é isso, Marcão? Oração pelos enfermos, né? Orar pela família do pastor Samuel, né? A Rosana e família, a família da Sônia, né? E abrir para os irmãos, né? Se os irmãos também querem, tem algum pedido de oração, alguma coisa para a gente poder estar compartilhando agora na manhã, pedindo para que Deus, né, o seu supremo amor, Ele possa, diante da sua vontade, nos atender. Alguém gostaria de fazer algum pedido? Gostaria de estar fazendo alguma fala? Vamos orar então, queridos? Vamos colocar de pé? Aí eu vou precisar da ajuda do Marcos mais uma vez. Após a oração é encerramento ou é encerramento? Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, pedindo para que o Senhor venha, ó Pai, trabalhar nas nossas vidas. Que nós possamos, ó Pai, entender a questão de amar, ó Pai. E dentro dessa reflexão, ó Pai, de que o Senhor é amor e que nós precisamos nos amar e precisamos amar a Ti e precisamos exercitar o amor, nós vamos fazer, ó Pai, da melhor forma que nós sabemos, ó Pai, que orar e pedir a Ti o discernimento de como fazer ser atuantes nesse verbo amar. E queremos, ó Pai, amar os nossos irmãos também orando por eles. Pai, que o Senhor possa atuar, ó Pai, na vida de cada família, ó Pai. Ó Pai, que o Senhor possa trabalhar, ó Pai, na vida daqueles que estão doentes. Que o Senhor possa vir com cura, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, trabalhar na dificuldade nos relacionamentos. Que o Senhor possa, ó Pai, dentro das famílias dessa igreja, ó Pai, o Senhor possa estar fluindo e que o óleo do Espírito Santo, ó Pai, esteja trabalhando, ó Pai, lubrificando, ó Pai, os velhos relacionamentos, que a ferrugem do pecado, ó Pai, seja eliminada, ó Pai. Senhor, abençoe cada família que está aqui presente. Senhor, cada pedido de oração, ó Pai, cada pedido, Senhor, esteja trabalhando. Pai, os pedidos individuais, aquele que nós guardamos para nós mesmos e não nos sentimos à vontade de falar, ó Pai. Os agradecimentos, Senhor, esteja trabalhando na vida de cada um aqui, ó Pai. Tu conheces e sondas os nossos corações, sabes, ó Pai, o quão falho nós somos. Até em orar nós não sabemos, mas mesmo assim, ó Pai, o Senhor, como um Pai bondoso, sabe dar coisas boas para os seus filhos, ó Pai, diz a sua palavra, e é nisso que nós nos apoiamos, porque a gente não sabe nem pedir direito, ó Pai. Senhor Todo-Poderoso, que o Senhor possa, ó Pai, guardar os nossos corações e mentes, que o Senhor possa guardar, ó Pai, a Tua igreja na Tua presença, que os vizinhos, que os nossos familiares, aqueles que não conhecem Jesus, ó Pai, eles possam enxergar, ó Pai, o Seu amor através da minha vida, da vida dos meus irmãos, através da vida dessa igreja, das famílias dessa igreja, ó Pai. Ó Pai, venha, ó Pai, derramar, ó Pai, o Seu Espírito Santo, ó Pai, na vida de cada um aqui, ó Pai, dando, ó Pai, entendimento, dando, ó Pai, a coragem, dando o amor necessário, ó Pai. Senhor, porque por nós mesmos, ó Pai, nós não conseguimos. Senhor, esteja cuidando, ó Pai, daqueles que estão em dúvida. Esteja cuidando daqueles, ó Pai, que estão doentes na fé. Esteja, ó Pai, cuidando, ó Pai, de cada um de nós aqui, ó Pai, essa manhã. Trabalhe, ó Pai, no coração daquele, ó Pai, que está vendo esse vídeo. Ó Pai, que nós somos pessoas falhas, pregamos falhamente, vivemos esse amor que nós ouvimos agora falhamente, mas nós temos um Deus que não falha, temos um Deus que nos ama e, ó Pai, e quer cuidar de nós, quer agir através de nós. Usa-nos, Senhor. É isso que nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.